Olá, irmãos, olá, amigos. Desde já quero saudar a todos com a santa paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Irmãos, é para honra e glória ao Senhor que eu venho lhes apresentar o nosso sétimo estudo. O que Jesus nos ensinou sobre a sua volta. Vamos aprender juntos, irmãos? Jesus voltará em glória e majestade. Essa tem sido a bem-aventurada feliz esperança dos crentes ao longo de milênios. Enoque, o sétimo depois de Adão, já aguardava esses eventos. Jó, o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, registra as seguintes palavras: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Servos de Deus como Abraão, Davi, Isaías e Abacuque nutriam a mesma esperança. De fato, a segunda vinda de Cristo é o clímax do Evangelho e do plano de salvação. Mas antes da sua partida, que promessa Jesus fez aos discípulos? Vamos ver? Antes de subir ao céu, Jesus confortou os discípulos com a promessa de seu retorno. A segunda vinda de Jesus é a nota tônica da Sagrada Escritura. Esse glorioso acontecimento é mencionado, irmãos, 300 vezes no Novo Testamento e mais de 1.500 vezes em toda a Bíblia. Toda a informação foi dada para que não restasse dúvida sobre a importância e a proximidade do evento. Mas Jesus ensinou que a sua volta seria um evento secreto. Não há nada de secreto no retorno de Jesus a este mundo. Será um evento literal, visível e audível. 40 dias após a ressurreição, quando Cristo retornava ao céu, anjos declaravam aos discípulos: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como visteis subir. Se antes de subir Jesus era um ser pessoal que podia ser visto e tocado, que comeu peixe e mel, tudo isso indica que sua vinda será tão literal e pessoal quanto foi a partida. Mas, irmãos, quem acompanhará Jesus em sua volta? Milhares de anjos de dia e de noite. Na visão de Daniel sobre o trono de Deus, o profeta descreve que milhares o serviam. Todos esses seres celestiais, comissionados por Deus para ajudar na salvação da humanidade, virão com eles naquele dia. Eles terão a missão de reunir as famílias separadas pela morte. Pais encontrarão os filhos, filhos abraçarão seus pais, cônjuge encontrarão seus amados, irmãos encontrarão irmãos, e por toda a eternidade as pessoas viverão unidas e felizes. Mas qual será um dos objetivos da volta de Jesus? Alguns ensinam, irmãos, que a recompensa, salvação ou perdição, ocorre assim que a pessoa morre. Esse ensino, porém, não é apoiado pela Bíblia. Na cena do grande julgamento, descrita por Jesus, é ensinado claramente que a recompensa será dada no dia da sua vinda. Está lá em Mateus 25, 31, 46. O segundo advento de Cristo afetará as duas grandes divisões da humanidade. Aqueles que aceitaram a Jesus e a salvação por ele oferecida estarão de um lado, e aqueles que a rejeitaram do outro lado. Mas, irmão, o que acontecerá com os justos que estiverem vivos? Um grupo de salvos não proverá a morte. Eles são descritos em Apocalipse 7,14, são chamados de 144 mil. Receberam o selo de Deus na fronte, na testa. Passaram pela grande tribulação, na qual ocorrerá a angústia de Jacó. Levaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro, e por fim serão glorificados, ou seja, em um momento, num abrir e fechar dos olhos, desaparecerão todos os vestígios do pecado, e eles receberão um corpo incorruptível e mortal. O que acontecerá com os ímpios que estiveram vivos?
Irmãos, muitos ímpios morrerão durante os eventos finais da história. Porém, aqueles que estiverem vivos por ocasião da segunda vinda morrerão com o esplendor de Cristo, e todos os fenômenos que ocorrerão em seus desespero, tentações, se esconder nas cavernas e nas rochas das montanhas. Eles dirão aos montes e rochedos: cai sobre nós e esconderei-nos da face daquele que se assenta no trono e dirá do Cordeiro. Contudo, essa é a primeira morte, porém ainda resta para eles uma segunda, a morte eterna, que está em Apocalipse 21, 8. O que acontecerá com os justos que estiveram mortos? Jesus separou a morte a um sono. O Apocalipse chama de bem-aventurados que morrem no Senhor. Na volta de Cristo, é hora deles despertarem. Paulo declara que Jesus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão. Eles saem dos túmulos transformados, ou seja, com um corpo incorruptível e imortal. Nunca mais sentirão as dores ou consequências do pecado. Mas, irmão, o que acontecerá com os ímpios que estiverem mortos? Os ímpios mortos, irmãos, não ressuscitarão na volta de Jesus. Porém, apenas 1000 anos depois dela, essa é chamada segunda ressurreição, assinalada pela a condenação. Eles ressuscitarão na mesma forma que desceram à sepultura. Serão enganados por Satanás e tentarão invadir a cidade santa, a Nova Jerusalém, que desceu do céu, quando porém marcharam pela superfície da terra. Descerá fogo dos céus e os destruirá para sempre. Está em Apocalipse 27, 9. Mas, irmãos, que sinais preditos por Jesus indicarão a sua vinda? Os mesmos eventos preditos por Jesus, um grande terremoto, sinais de sol na lua e nas estrelas, aparecem na descrição que o Apocalipse faz da abertura do texto selo. Esses eventos já foram presenciados na história. O grande terremoto de Lisboa, Portugal, o sol escuro e a lua vermelha com sangue, a queda das estrelas de novembro de 1833, tudo isso, irmão, nos indica faltar somente a abertura do sétimo e último selo, que é a própria volta de Jesus. Está em Apocalipse 8:1. Mas que sinal Pedro apontou a respeito da volta de Jesus? O próprio ceticismo e a incredulidade de nossos dias são sinais da proximidade da volta de Jesus. Jesus alertou que as pessoas estariam comendo, bebendo, casando e dando-se a casamento sem qualquer preocupação com o fim. Assim como foi nos dias de Noé, a despeito de muitas advertências da Bíblia, muitos ainda vivem como Jesus de fato fosse voltar. Irmão, conclusão: somos advertidos de que Jesus virá como ladrão, ou seja, em uma hora e que não se espera. Ninguém julga estar isento do perigo de ser apanhado de surpresa, mas só existe uma saída: está pronto. Isso só acontecerá quando a volta de Jesus for a grande prioridade em nossas vidas. Quanto tempo tem dedicado ao preparo para esse evento? Em sua escala de valores, em que lugar está o reino de Deus? Nas 24 horas que Deus te dá a cada dia? Quanto tempo você está reservando para a leitura da Bíblia? E a oração, as respostas e essas perguntas ajudarão você a conhecer suas prioridades. Irmãos, você compreende que a volta de Jesus será visível, pessoal e literal, e que somente a sua volta te recompensará todas, será dada a cada ser humano? Irmãos, você decide hoje, pela graça de Cristo, fazer todo o preparo para a sua volta?
Você deseja, irmão, com a ajuda do Espírito de Deus, alertar os outros sobre a breve volta de Jesus? Então, irmãos, busca Deus, se fortaleça nos caminhos do Senhor. Essa, irmãos, foi o nosso 7º estudo, o que Jesus nos ensinou sobre a sua volta, e nós devemos estar preparados. A Bíblia já mostrou para nós aqui vários episódios de que Jesus já está voltando, e Jesus está voltando, e nós devemos estar preparados, amém? Que Deus abençoe a todos, e irmãos, não esqueçam, se inscrevam, compartilhem, curte, comente, amém? Porque muitas outras pessoas necessitam de ouvir essas palavras do Senhor. Que Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus. Amém.